Fala galera, sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é o erro sobre a pessoa e o erro na execução. Vamos analisar o que eles têm de confuso, o que pode trazer dificuldade para vocês e no final a gente tem uma questão de concurso, uma questão que possa cair na prova, que a gente vai fazer uma breve análise. Então, vamos nós. Qual é a dificuldade que a gente tem? Lá no artigo 20, parágrafo 3º, que fala o erro sobre a pessoa, ele diz: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, nesse caso, as condições ou qualidade da vítima, senão da pessoa contra quem o agente queria cometer o crime. Beleza, então a palavra pessoa aparece lá no erro sobre a pessoa. E no erro na execução? Quando por acidente ou no erro do uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia, atinge pessoa diferente. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo o disposto do parágrafo 3º do artigo 20. Então, veja bem, no erro sobre a pessoa, aparece a palavra pessoa. No erro na execução, aparece a palavra pessoa. E aí a gente fica na dúvida, né? Quando que errar a pessoa é erro de execução, quando errar a pessoa é erro sobre a pessoa. Fica com a gente, você vai ver, você vai aprender, não vai errar nunca mais isso na vida. Então a gente começa analisando aqui o erro sobre a pessoa. Está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Né? O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera as condições de qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, veja bem, a consequência, né? Aqui, o legislador quis punir mais severamente o dolo daquele agente. Então, ele não considera a vítima efetiva, ele considera o dolo do agente. E aí eu trago aqui um exemplo, né? O sujeito que pratica um homicídio, tenta praticar um homicídio contra o pai e acaba matando outra pessoa. Eu boto aqui uma história assim, né? O Tício revoltado, que seu pai cortou a mesada porque já tem 35 anos e nunca trabalhou, né? Revoltadíssimo, né? Resolve ceifar a vida do genitor. Sabendo que o pai chega do trabalho às 22 horas, né? E tendo observado que ele saiu vestido todo de preto, esconde-se atrás de uma árvore aguardando lá o desembarque do ônibus. E aí, no momento do desembarque, ele vê desembarcar um homem trajado de preto, né? Com um aspecto, com aparência semelhante ao do seu pai. E aí resolve pôr em prática o seu crime e efetua 5 disparos que mata a vítima. Ao se aproximar, observa que a vítima não era o seu pai. Conclusão: ele matou uma pessoa que não era o pai dele. Responde por homicídio contra o pai, que tem a agravante genérica lá do artigo 61, a linha E, que o agravante genérica sempre agravam o crime, né? Circunstância que sempre agrava o crime. Então, ele responde como se tivesse matado o pai, embora o pai não tenha levado nenhum tiro de raspão. Essa é a consequência do erro sobre a pessoa. A gente vai fazer depois o comparado. Vamos ver agora o erro na execução, né? Quando por acidente ou erro nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que ele pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa que ele queria, atendendo o disposto no parágrafo 3º do artigo 20, que fala do erro sobre a pessoa. No caso de ser atingida também a pessoa pretendia ofender, aplica a regra do concurso formal, né? Chama erro de execução
com resultado duplo, no erro sobre a pessoa também pode ser resultado duplo. Não é isso que a gente pretende analisar agora. Vamos lá. Então, aqui também o legislador quis punir mais severamente o dolo do agente. Se ele queria matar o pai, é muito mais grave, é muito mais reprovável do que ele matar uma pessoa comum. Então, botei aqui também a mesma história, né? Ele revoltado, porque ele já tem 35 anos, nunca trabalhou e o pai agora resolveu cortar a mesada, decidiu ceifar a vida do genitor. Né? E da mesma forma, sabia que o pai chega do trabalho às 22 horas, se escondeu atrás de uma árvore, aguardando o desembarque do ônibus. Beleza, no horário marcado lá, o pai desembarca do ônibus, ele observa e efetua 5 disparos que atingem uma mulher que estava do outro lado da calçada, retirando-lhe a vida. Atirou no pai e matou uma pessoa diferente. Então, veja bem, no erro sobre a pessoa, ele matou em pessoa diferente. No erro na execução, ele matou pessoa diferente. Né? Mas vamos chegar no próximo slide. Então, aqui, da mesma forma que o erro sobre a pessoa, ele responde pelo dolo. O dolo era matar o pai. Então, ele responde pelo homicídio, com a causa genérica de aumento de pena, né, com a agravante genérica, do artigo 61, a linha E do Código Penal, em razão de ter praticado o crime contra o ascendente, contra o genitor. Beleza, agora vamos lá. Qual é a diferença? Resumindo, né? No erro sobre a pessoa, ele atinge o alvo e erra a identidade. Então, vamos lembrar o exemplo que eu coloquei. Ele viu desembarcar do ônibus um homem de preto, com as características físicas do pai, efetuou o disparo e acertou o alvo. Quando a vítima caiu, que ele foi olhar, não era o pai. No erro sobre a pessoa, ele acerta o alvo, mas ele erra a identidade da pessoa. Ele olha, ele atingiu quem ele queria, mas não era a pessoa que ele queria. O alvo era aquele, mas ele se enganou na identificação da pessoa. Já no erro da execução, ele tem o alvo dele e o erro ocorre porque ele erra o alvo. Então, no erro de execução, ele erra o alvo e acerta uma outra pessoa. Então, o erro sobre a pessoa, ele acerta o alvo e erra a identidade da pessoa. O erro na execução, ele erra o alvo e acerta uma outra pessoa que ele não queria. E agora vem o pulo do gato. Né? A pergunta do examinador maligno. Vou imaginar uma situação hipotética que aqui no Rio de Janeiro acontece toda hora. Né? Um policial em serviço, e aqui eu nem coloquei se é militar, se é civil, se é federal, um policial, né, ingressa numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, dominada por facção criminosa, onde são armados de 300 fuzis, né? E os traficantes, ao perceberem a presença do policial, efetuam diversos e incontáveis disparos de fuzil, como acontece no Rio de Janeiro. E aí, o policial, atento e alerta, observa que no final do beco, né, tem um sujeito lá, o Melville, efetuando disparo com fuzil. E aí ele, repelindo a injusta agressão, ele efetua um disparo com fuzil e erra o traficante que está atirando contra ele de fuzil e acerta uma senhora sentada na calçada, sentada na porta de casa. Pergunta do examinador maligno: responde por homicídio dessa pobre senhora? Resposta: não. Como não? Não. Vamos lá. Ele errou o alvo. Então, ele atirou no traficante, errou o alvo. Qual é a consequência do erro sobre a pessoa e do erro na execução, que é o caso aqui? Ele errou o alvo, erro na execução. Qual é a consequência? Responde como se tivesse atingido o alvo. Responde pelo seu dolo.
Se o seu dolo era atingir o traficante e se ele atingisse o traficante ele estava em legítima defesa, qual é a resposta? Ele vai até responder por homicídio, mas vai ser homicídio, né, combinado com erro na execução. Então vai ser legítima defesa por erro de execução. E legítima defesa exclui a juridicidade. Ele vai ser absolvido. Ah, mas e aí, pobre, coitado, inocente? É a lei. Então, muitas vezes, o advogado do policial não se atenta a isso. Fica negando a autoria, quando vai no confronto balístico, aponta que o projetil que atingiu a vítima, o inocente, saiu da arma do policial. Aí o policial acaba sendo condenado por falha na defesa. Então, se ele atirou no traficante, repelindo injusta agressão, e acertou o inocente, legítima defesa por erro na execução. Valeu, galera? Então, ficamos aqui. Eu sou o professor Mena. Me segue aí no YouTube, se inscreve, aciona o sininho aí para receber os vídeos. Se inscreve lá no Instagram, @prof.mena. Eu te espero no próximo vídeo. Bons estudos e vamos nessa!